Espero que tenham passado bem a semana. Como eu falei aqui, é uma semana especial para todos os cristãos. Muitas vezes as pessoas não entendem o que é a Páscoa. Muitas vezes as pessoas entendem que a Páscoa é o ovinho do coelho, né? Ou então mesmo, como aconteceu no meu trabalho, eu tive que explicar, a Páscoa era a morte do cordeiro, não é? E tem muita gente que não come carne na sexta-feira porque falam que é pecado. Mas se a Páscoa era para comer um cordeiro, por que eu vou comer peixe? Não é verdade? Então vocês veem aqui que muitas vezes a pessoa não se rege pela mensagem, e sim pela tradição ou pelo que ouviu, não é? Mas hoje nós vamos falar num tema muito importante, porque nós podemos falar sobre a Páscoa, sobre Jesus, mas nós esquecemos de uma coisa. Desde Adão e Eva, e depois a terra onde foi lavada pelo dilúvio, veio os patriarcas, vieram os profetas, vieram os juízes, vieram os reis, eles tinham uma missão só, que era divulgar a mensagem e na esperança de receber quem? O Messias, não é? Então nós temos que entender que em Isaías, eu gostaria que vocês abrissem Isaías capítulo 40, verso 3. A voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então nós vemos aqui, vocês vão ver essa mensagem, muitos falam que também Isaías está profetizando a volta dos judeus do cativeiro de Babilônia. Mas aqui vai mais além. Aqui está falando o seguinte: Deus, na sua misericórdia, meus queridos, nós temos que compreender como Deus é bom, que quando o Messias veio, o povo recebeu. Jerusalém estava em silêncio. Deus teve que abençoar os magos lá do Oriente para poder acordar o povo e perguntar aonde o Messias nasceu. E ninguém sabia, todo mundo estava distraído. O único que se preocupou foi Herodes, mas por uma situação de egoísmo, né? Porque no fundo ele queria matar esse rei que ia crescer. Então ele pergunta aos escribas, aos fariseus, eles falam: olha, ele vai nascer em Belém, de Efrata. Mas ninguém foi lá para conferir, a não ser os magos. Foram ou não foram? Então o povo estava o quê? Estava dormente. O povo estava em outro foco que vocês vão ver. E presta atenção, Deus ainda dá uma outra oportunidade. Quando o menino Jesus foi apresentado ao sacerdote, Simeão e Ana deram testemunho. Nem um sacerdote percebeu que ele estava no colo ali, o Rei dos Reis, o Senhor Eterno. Entende aqui a situação? Vocês estão vendo que tudo está se passando no meio dos judeus, de pessoas que estavam esperando Jesus. E eles, na realidade, não desconfiaram e nem se aperceberam disso. Nós que estamos na igreja, nós que temos a verdade, que é a palavra de Deus, o que hoje está sendo o nosso foco, o que nós esperamos hoje? De um mundo melhor? Nós esperamos que o mundo vai ter uma virada de 360 graus? Qual é a nossa esperança? Qual é a nossa intenção de vivermos aqui na terra? E nós temos que descobrir quem é que viria do deserto para preparar o caminho do Senhor. Se ele vem do deserto, como também Moisés trouxe o povo no deserto durante 40 anos, mas não conseguiu entrar na Canaã, mas sim foi Josué, e aqui ele fala que ele tem que endireitar o caminho do Senhor, porque o caminho do Senhor então não estava certo, não estavam bem. Por qual motivo? Vamos ver. Vamos lá em Mateus, no capítulo 3, Mateus capítulo 3, do verso 1 a 7. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, do verso 1 em diante, fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhoto e de mel silvestre. E então ia ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele, João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhe: raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de quem? Abraão. Então surge um personagem, irmãos, e agora eu quero que vocês entendam a misericórdia de Deus, o amor que Deus tem por seus filhos. Quando ele sentiu que o nascimento do Messias, de Jesus Cristo, não foi notado pelo povo como deveria ter sido, ele manda João Batista. E João Batista vem do deserto, irmãos. E é interessante que João Batista vem diferente, o seu vestuário era diferente ou não era? Vocês já imaginaram você chegar num shopping center, você chegar aí em Faro, qualquer cidade, tá um irmão pagando com vestuário com pelo de camelo, com cinto, né? O que as pessoas vão pensar? Ou esse cara é maluco, ou não é? Ou eu não entendo mais nada, não é? Ele veio diferente, e para mim, irmãos, eu não preciso usar essa vestimenta de João Batista no mundo. A minha diferença é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? E o seu conhecimento, a sua mensagem que eu tenho que dar nesse mundo. E João Batista fez isso muito bem. E eu quero que vocês compreendam que João Batista ele ficou famoso muito rapidamente. A Bíblia nos explica que toda a Judéia, todas as pessoas ali ao redor vinham em João Batista. E João Batista estava preparado. João Batista, uma parte do tempo dele, ele vivia no deserto. O Espírito de Profecia fala que ele ia se preparando, muitas vezes ele ia na cidade, ver como estava o povo, como os seus costumes. Quando ele sentia que isso estava o prejudicando, ele voltava novamente para o deserto para se o quê? Se fortificar em Cristo Jesus. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês. Quem é que vai clamar hoje das veredas de Deus para que esse mundo pecaminoso? Quem? Quem é o João Batista de hoje? Somos nós, irmãos. Vocês estão entendendo? E é interessante aqui, Carlos, que João Batista, ele vinha com a mesma vestimenta de Elias. Foi ou não foi? E Elias, no Monte Carmelo, teve uma das maiores vitórias que um profeta pode ter tido através do Espírito Santo. Ele derrotou 850 sacerdotes. Né? Ele fez com que aquele povo que estava perdido retornasse ao caminho do Senhor. Agora vocês têm que ver que eu falo que Deus é tão misericordioso, tão bom, que Deus usa esse instrumento para que o seu povo possa despertar, irmãos. E aquele povo tinha um problema sério, sabe por quê? Porque eles eram escravos de quem? Do povo romano. A palavra é essa, eles escravos mesmo, eles perderam o direito como nação. Quem comandava eles era o Império Romano. Então qual era o problema deles? Eles estavam com raiva, eles tinham ódio do povo romano. Vocês acham que isso era justo? Não. E por que não era justo? Porque se eles estavam em cativeiro, se eles estavam naquela condição por culpa própria deles. E quando eles saíram de Babilônia, eles deviam ter tomado a lição, falaram assim, nunca mais eu vou largar a mão de Deus, nunca mais eu vou esquecer de Deus. Se você for ler o Velho Testamento, muitos profetas falam isso, e o povo esqueceu de Deus. E ficaram 40 anos sobre o domínio dos filisteus. E o povo esqueceu de Deus, ficou 20 anos sobre uma nação pagã. E o povo sempre ia assim, com uma montanha russa, mais embaixo do que em cima. E agora, quando Jesus, agora eu quero que vocês entendam a astúcia do inimigo. Logicamente que ele não sabia a data, nem a hora, nem o mês, nem o ano que o Messias ia vir, mas ele sabia que o Messias ia vir aqui na terra. Ele sabia que o Messias ia morrer pelos seus filhos. Né? Então o que ele fez? Ele tentou distrair o povo de tudo quanto é maneira, não é? E essa distração foi fatal para muitas pessoas daquele tempo. Porque eles pensavam mais o quê? Na libertação do jugo romano do que a libertação do pecado. E uma das características de João Batista, sabe qual que é? Que foi o batismo pelo arrependimento. Vai entrar novamente aquilo que eu falo com vocês, irmão. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê e não for batizado, o que a Bíblia fala, não vai ser salvo. E João Batista foi incansável nisso. Eu posso vir na igreja, eu posso ler a Bíblia, eu posso fazer oração, mas se eu não andar naquilo que Deus me pede, meu querido, eu estou perdido. Tendo conhecimento. Logicamente, se eu não tenho, Deus não me julga pelo tempo da minha ignorância. Mas eu queria que vocês entendessem o seguinte, olha como é que o diabo foi moldando a mente do povo, que era o povo escolhido. Foi
sufocando eles espiritualmente. E foi fazendo com que eles começassem a pensar o que? Não, o meu problema é porque eu sou escravo do reino romano. Não. O problema deles, eles não se aperceberam que um dos maiores eventos que houve na Terra já tinha acontecido, que Jesus Cristo veio aqui na Terra para nos salvar. Entenderam, irmãos? Agora, o que nos faz hoje a gente perder esse foco? O que está nos fazendo hoje esquecer uma das maiores promessas que Deus fez? E Ele próprio, como homem, Ele fez essa promessa. Eu vou vos preparar o quê? Lugar. E se eu vou vos preparar, eu vou voltar e vou levar vocês para onde? Para onde eu estiver. Vocês estão entendendo? E é engraçado aqui, irmãos, se vocês forem ver, aonde é que Jesus foi batizado? Não foi no Rio Jordão? Foi. Quando Moisés traz o povo e entrega agora a chefia a Josué, por qual rio que eles passaram? Pelo Jordão, foi ou não foi? Para conquistar o quê? A Canaã. Quando Jesus voltar, qual é a Canaã que nós vamos morar? Não é celestial? Estão entendendo? E João Batista vai batizar Jesus no Rio Jordão, é simbólico. O Rio Jordão aqui é o quê? É o começar de uma nova vida. Vai ser o começar da nossa vida eterna, irmãos. Fez toda a diferença naquele povo. Agora é interessante aqui que muitas vezes você vê esse discurso duro de João Batista e pensa, ele foi um profeta muito duro. Não foi, não. Quando ele fala raça de víbora, é porque aquelas pessoas que tinham conhecimento estavam dando muito mais atenção à víbora do que aos conhecimentos de Jesus. Estão entendendo, irmãos? Quando eu leio a Bíblia, eu fico muito incomodado. Como é que aqueles sacerdotes, como é que aqueles escribas que conheciam a Bíblia decorado, não reconheceram Jesus como Messias? É ou não é? Como é que eu estou no século 21, no 2026, vendo todas as profecias se cumprindo, principalmente de Mateus capítulo 24, e eu continuo ainda inerte, eu continuo ainda morno? Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a gente não lê o passado desse povo, porque o passado desse povo de repente está sendo o meu presente. Nós estamos estudando sobre Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica, era uma igreja que Jesus acompanhava, mas o objetivo de Laodiceia não era o objetivo de Deus. Eu quero que vocês compreendam isso. A gente muitas vezes vai levar a mensagem e as pessoas falam assim, mas você tem a verdade, a palavra de Deus está a verdade, mas meu objetivo não é esse. Agora eu queria saber se o meu objetivo é o objetivo do João Batista. Se eu, o João, o Carlos, o Acácio, se o Rui, temos esse mesmo pensamento de endireitar veredas do Senhor, de proclamar a sua vinda, mas que ele tem que se arrepender. Será que esse é o nosso intuito, irmãos? Agora é interessante aqui, eu gostaria que a gente fosse lá em João, no capítulo 1. João capítulo 1. No verso 20. E é interessante aqui. Vamos 19. Então, João capítulo 1, verso 19 fala assim: este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntassem: quem és tu? É interessante aqui, irmãos, que muito tempo eu pesquisei e me aprofundei sobre essa pergunta. Vocês têm que entender o seguinte: da noite para o dia, João ficou super famoso. Pessoas de todos os lugares vinham conversar com João, vinham se batizar. Dentre eles, muitos sacerdotes, escribas e fariseus também vinham em João também se batizar. E muitas vezes, meus queridos, nós esquecemos de uma coisa: o inimigo também, ele toca no nosso ego, não é? E a pergunta é: quem és tu? Eu me pergunto muitas vezes: quem sou eu? Será que eu sou pagano, irmão na igreja adventista sétimo dia, que trabalho também? Ou sou um filho de Deus, que tem uma missão maravilhosa de levar muitas almas a Cristo? E aqui João poderia até pensar, porque no mundo, não sei se vocês repararam, há muitas pessoas que
falam que são Cristo, muitas pessoas falam que são profetas, e João poderia ter se enchido de orgulho e ter falado assim, não, eu sou Jesus Cristo mesmo. Ele podia ter sido iludido, não é? Podia ou não podia? As pessoas viam nele ou não viam? E a resposta de João fala assim no verso 20, e confessou e não negou, eu não sou Cristo, e perguntaram então, és tu Elias? E ele disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Então disseram, pois quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram, que diz de ti mesmo? Aí ele fala uma coisa muito bonita. Aí ele vai despertar o povo, né? Eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Irmãos, nós somos essa voz hoje. E a voz de João Batista era uma voz marcante, era uma voz que as pessoas escutavam. Eu não sei se a voz do irmão Pagani hoje está tão marcante assim, num tom equilibrado que as pessoas possam escutar. De repente a minha voz está tão cansada, está tão fraca, ou muitas vezes eu nem abro a minha boca para anunciar que eu tenho um Cristo, um Salvador, que veio nesse mundo morrer por cada um de nós e vai nos levar através das nuvens do céu. Vocês estão entendendo aqui que João Batista está dando exemplo para você, para mim, para qualquer pessoa que queira andar no seu caminho, do de Jesus? E João Batista foi firme, né? Eu vim endireitar o caminho do Senhor. E é isso, irmãos. Essa é a nossa missão. Não existe outra coisa. Eu e o João Ribeiro, viemos nesse mundo simplesmente para fazer o quê? Para completar a missão que Deus nos designou. Entendeu? Por isso que João hoje é enfermeiro, por isso que hoje eu trabalho em Lolé, por isso que você é médico, por isso que você é comportor, por isso que você trabalha em todas as partes do segmento da sociedade, porque aonde os filhos de Deus estiverem, ele tem que fazer a diferença. Estão entendendo, irmão? Nós temos tem que ter essa voz do deserto. Por que deserto? Porque a vida daquele povo estava seca. A vida daquele povo estava sem sentido espiritual, irmãos. E João Batista veio sacudir o povo. Já pensaram nisso? Já pensaram que todo sábado nós viemos na igreja fazer o quê? É mais um culto, é mais uma escola sabatina, ou mais para a minha bateria se carregar cada vez mais, para que durante a semana eu possa levar essa mensagem, seja através do meu testemunho, seja através da pregação, seja através do trabalho missionário, a tantas e tantas pessoas sedentas nesse mundo, irmãos. Realmente sou o João Batista nesse tempo. E é interessante, irmãos, que nós vamos virar a página, e ele vai fazer uma coisa muito interessante, que no verso 29 desse mesmo texto ele fala assim, e no dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não havia dúvidas. Meus irmãos, devia ter uma multidão de pessoas, uma multidão, mas ele viu que aquele homem era diferente. E por que ele viu? E por que ele tinha essa certeza? Que o Espírito Santo trabalhava com ele. Sabe o que me tira esse exemplo, irmãos? Vocês já viram que durante essa semana vocês passaram por um monte de pessoas? Que alguns amigos de vocês cumprimentaram vocês, conversaram com vocês. Agora faço uma pergunta a vocês. Vocês falaram de Jesus para eles? Quantas vezes o irmão Pagani falou de Jesus para essas pessoas? Quantas vezes que eu falei que eu tenho uma esperança, mas uma esperança eterna que o mundo não pode dar? Será que aquelas pessoas que estão morando no Irão, e seu país estão completamente em alguma cidade destruída, Israel em Tel Aviv, até Jerusalém também receberam algumas bombas? Será que essas pessoas estão com o discernimento de pensar em Cristo Jesus, de alguém ir lá e pregar para eles e falar, Jesus espera por você? É simples, irmãos. Até quando? Até quando nós vamos ser Laodiceia sendo um morno? Irmãos, a volta de Cristo está para breve. Isso eu escuto desde que eu entrei na igreja, vai lá, mas é para 30 anos. É por isso que eu vou desanimar? Não. Porque a volta de Cristo, irmãos, para mim, não é só as profecias. É o privilégio de encontrar o meu Criador. É o privilégio de encontrar aquele que me tirou
das garras do inimigo e trouxe para o seu reino. Entende o que eu estou falando com vocês? É isso que João Batista colocou-se aos pés de Cristo. Falou, eis-me aqui, eu vou fazer a missão que o Senhor está me pedindo, sabe por quê? Porque isso eu senti em mim. Eu tenho que passar essa coisa maravilhosa para o meu próximo, irmãos. Nós não podemos ser cristãos calados, pelo contrário. E tem uma passagem aqui, se eu encontrar, que eu gosto de falar, quando ele fala, importa que eu diminua e que Jesus cresça. Não é verdade? Aqui, no capítulo 3, verso 30, ele fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, eu vou falar uma coisa com vocês. João Batista é um personagem que eu gosto imenso, porque na hora certa ele falava firme e na hora certa ele mostrava o amor. Quando os soldados vieram perguntar, mas o que eu posso fazer para entrar no reino de Deus? Simples, vocês sejam honestos. Estão entendendo? Olha o amor que ele tinha. E falo mais com vocês do que eu falei na escola sabatina. Meu querido, muitas vezes quando você vai chamar a atenção, ou você é chamado a atenção por alguém, é porque aquela pessoa te ama. Porque ninguém quer chamar a atenção de pessoas que ele não gosta, que ele vai perder tempo. Pelo contrário, todas as pessoas que me chamam a atenção, reparo, poxa, aquela pessoa teve o trabalho, teve a capacidade de me amar e me chamar a atenção de eu sair de um caminho errado para um caminho que é o mais certo para mim. E a humildade de João Batista é o seguinte, eu não sou nada sem ele. Nada. É igual lá a videira. Sem Jesus nada podemos fazer, irmãos. Irmãos, se a mensagem de João Batista não for importante para a igreja verdadeira, não for importante para mim e para o meu lar, eu estou perdido. Porque eu tenho que ser o João Batista 2026. Eu tenho que anunciar as boas novas. Eu tenho que anunciar um mundo que está assustado. Eu tenho que anunciar um mundo que apostou tudo no progresso, tudo na paz e não está encontrando. Eu sou esse João Batista como vocês também são. Olha que privilégio, irmãos. E é uma coisa muito interessante, hein? É que Deus não pede que você esteja a mesma característica de João Batista. Deus deseja que você viva o Evangelho e passe o Evangelho da maneira que você é. Entenderam a situação que eu estou falando com vocês? De repente, João Batista pregava de uma maneira, vocês pregam de outra e eu também prego de outra maneira, mas nós temos que pregar o Evangelho. Mas só conseguimos pregar o Evangelho. João Batista só teve esse sucesso, irmãos. Sabe por quê? Porque ele sabia que dele mesmo não podia levar nada. Mas ele entregou completamente a sua vida a Jesus Cristo, nosso Senhor. E nós temos que pensar nisso, irmãos. E pensar rapidamente. Nós temos que pensar em que tempo nós estamos vivendo. E nós temos que fazer uma pergunta todos os dias para cada um de vocês. E para mim também. Eu acredito na volta de Cristo. Eu acredito que Ele vai vir mesmo. Porque aquele povo, na teoria, acreditava que o Messias ia vir. Toda vez que o cordeiro era morto de manhã e à tarde, apontava para isso. Mas quando Jesus veio, eles estavam preparados? Não. E nós, irmãos? E nós? Estamos preparados? Nós estamos nos preparando? Pelo menos eu acho que acontece com vocês todas as vezes quando vocês viajam, vocês preparam a mala de vocês ou não? Preparamos, não? E é interessante a viagem, né? Se eu for passar lá na Angola um mês, eu tenho que levar uma quantidade de roupa do que se eu passar lá 3 dias, não é? Eu não vou levar uma mala desse tamanho se eu vou passar um dia no Brasil, né? Mas se eu for passar um mês, eu vou ter que levar uma mala recheada, não é? E como é que está sendo a nossa preparação, irmãos? Como está sendo a nossa preparação, irmãos? E se João Batista não fosse essa voz, esse povo poderia ter uma desculpa. Mas João não se omitiu. E eu falo uma coisa com vocês muito interessante, hein? João não teve receio de nada. João, quando foi pregar no palácio, o que ele falou com Herodes? Você está errado. Você é um adúltero. E sua esposa também.
Qual foi o prêmio de João Batista por falar a verdade? Ele ser decapitado? Mas é assim, meus queridos. Muitas vezes parece que a derrota, né, é complicada. Para quem viu a cena, todo mundo pensou assim: ah, João Batista foi derrotado, Herodes e a sua esposa é que prevaleceram. Não, senhor. João Batista, quando ressuscitar, eu não sei onde está Herodes. Sinceramente, perdeu. Teve a oportunidade de se arrepender? Lógico que teve. Ele teve um dos maiores profetas falando com ele pessoalmente. Mas não quis. Mas João não se omitiu. Nós não somos o povo da omissão, irmãos. Nós somos o povo atuante. Que Deus possa nos abençoar, queridos. Jesus fala que a seara é grande, e é grande mesmo. E quanto maior, mais ele precisa de quem? Do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso ânimo, da nossa dedicação. Que Deus abençoe a igreja de Faro, mas nos abençoe cada um de nós e nossos familiares também. Para que a gente possa completar a nossa obra e quando ele voltar, nós possamos estar aprovados para a eternidade. Amém.